Bom, gente, nesta aula estaremos demonstrando tangente de A mais B, tangente de A menos B, tangente de 2A, seno do arco metade, seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2 e tangente de x sobre 2. Bom, veja que aqui, quando eu coloco tangente de A mais B, nós temos seno de A mais B sobre o cosseno de A mais B. A gente já sabe, já foi visto, que o seno de A mais B é seno A cosseno de B mais seno de B, veja que era seno A, seno B, que é cosseno B, cosseno A. Então, seno de A mais B, seno A cosseno B, mais seno B cosseno de A. Cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos, cosseno negativo, menos seno A, seno B. Bom, como nós queremos aqui, né, vamos fazer assim, como nós queremos aqui a tangente, certo? Eu vou pegar, eu vou representar aqui, ó, seno de A cosseno de B, né? Eu vou pegar isso aqui e dividir por cosseno de A cosseno de B, né? Mais, agora, o seno de B cosseno de A, eu vou dividir por cosseno de A cosseno de B. Então, é uma adição, eu dividi cosseno A cosseno B, dividi cosseno A cosseno B, todos, que é cosseno A cosseno B, vou também dividir cosseno A cosseno B, menos, aqui eu tenho seno A seno B, todos divididos por cosseno de A cosseno de B. Isso não altera no sentido que eu estou dividindo essa adição cosseno A cosseno B, estou dividindo a subtração toda por cosseno A cosseno B. Agora veja, seno A cosseno A, né, aqui, eu tenho esse cosseno B cortando cosseno B, então seno A cosseno A é tangente de A. Veja que aqui eu posso cortar esse cosseno A cosseno A, eu fico seno B cosseno B mais tangente de B. Veja que isso aqui dá 1 menos. Agora, olha só, seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno, tangente de A. Seno sobre cosseno de B, tangente de B. Então, tangente de A mais B, tangente de A mais tangente de B, 1 menos tangente A, tangente B. No caso da tangente de A menos B, é a tangente do A somado com menos B. Então, exatamente aqui, né, eu volto para a adição, só que o meu arco passa a ser menos B. Então, eu vou ter tangente de A mais a tangente de menos B. Ok? E embaixo, 1 menos a tangente de A vezes a tangente de menos B. E seguindo o que eu tenho aqui, só que agora, em vez de tangente de B, é tangente de menos B. Então, o que ocorre, né, numa situação, por exemplo, eu tenho aqui, né, por exemplo, eu tinha tangente de B, né? Isso até o B aqui, né? Então, a tangente de B está aqui, né? Positivo. Quando eu penso no menos B, dá negativo, né? Quando eu penso aqui, isso é o B, quando eu penso aqui no menos B, é um valor, é a tangente de B negativo. Então, isso vale para qualquer quadrante. Se eu pegar, por exemplo, olha aqui, ó, né? Pega o B aqui, olha, o B. O B aqui, tangente, é negativo, né? Tá certo?
Agora, se eu pegar esse carinha aqui com esse, quer dizer, que é exatamente o mesmo arco negativo, ele vai dar lá em cima positivo, porque sem valor absoluto igual, mas eles são simetrizados. Então, o que acontece nessa questão? Eu tenho tangente de a tangente de menos B, né? Ela é simétrica à tangente de B. Quer dizer, quando eu boto, eu tenho a tangente de B, se eu simetrizar, se eu multiplicar por menos, eu estou tendo exatamente essa questão, uma mais, outra menos. E aqui embaixo, 1 menos a tangente de A vezes a tangente de menos B, é exatamente aqui a tangente de menos B é menos, isso aqui é uma multiplicação, tangente de B. Então, isso me gera tangente de A menos tangente de B, menos com menos dá mais, ou mais tangente de A, tangente de B. O que você notou de diferença? Veja, no tangente de A mais B, aqui era mais, passou a ser menos. Aqui era menos, aqui passou a ser mais. Então, conhecendo ou sabendo os tangentes de A mais B, a gente, né, para memorizar, basta você trocar os sinais, né, da tangente de A mais B. Quer dizer, aqui é menos, passa a ser menos, aqui passa a ser mais. Agora, e a tangente de 2A? Ora, a tangente de 2A é a tangente, né, de A mais A. Então, você sabe que a tangente de A mais A é a tangente de A somado com a tangente de A, no lugar do B é A, depois ali 1 menos tangente de A, tangente de A. Porque nós temos aqui, ali é A mais B, mas o nosso B agora é o A. Então, A mais A. Então, você tem 2 tangentes de A, 1 menos tangente ao quadrado de A. Tangente de A vezes tangente de A, tangente ao quadrado de A. Então, a tangente de 2A é 2 tangente. Nós temos tangente de A mais B, não é isso? A mais A é tangente de A mais tangente de B. Então, é 2 vezes a tangente de A, 1 menos tangente ao quadrado de A. Bom, agora nós vamos no arco metade, seno de x sobre 2. O que nós vamos aqui fazer? Essa demonstração talvez exija um pouquinho da gente. Nós vamos trocar esse A, esse x sobre 2 por A. E aí eu tenho x igual a 2A. Então é evidente, se o meu x é igual a 2A, eu vou ter o seno de 2A sobre A, que é igual o seno de, ou melhor, 2A sobre 2 é igual o seno de A. Chamando o meu x de 2A, eu tenho seno de A. Eu vou aqui agora, evidente que o nosso A é x sobre 2. Né? Eu transferi isso aqui, né? Em vez de ter um arco metade, eu fiz uma substituição para ter um arco que não seja a metade, seja um arco aqui inteiro. Mas é preciso, né, a partir de agora, que eu use aqui, ó, uma identidade que é exatamente o cosseno ao quadrado de A. Né? O cosseno ao quadrado, melhor, de 2A. Né? Vamos usar essa identidade. Veja que o cosseno ao quadrado de 2A, né, ele é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. É uma identidade que também já demonstramos. Cosseno ao quadrado do arco duplo, né? Ou melhor, o cosseno de 2A, desculpa, o cosseno de 2A, cosseno do arco duplo, é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Então não é o cosseno ao quadrado de 2A, é o cosseno de 2A. Ok? O que eu vou fazer aqui? Esse cosseno ao quadrado de A, eu vou substituir por 1 menos seno ao quadrado de A.
depois aqui menos seno ao quadrado de A. Tá ok? Que é igual 1 menos seno ao quadrado de A. 1 menos seno ao quadrado de A dá 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Tá certo? Então, nós chegamos, aqui é 1 menos 2 cosseno ao quadrado de A. Então, nós chegamos à conclusão que o cosseno de 2A é 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Certo? Agora, na realidade, o que eu estou querendo aqui é seno de x sobre 2. Né? Então, eu vou fazer assim, olha só. Seno ao quadrado de A, não está 2, tá? 2 seno ao quadrado de A, ou menos 2 seno ao quadrado de A, é cosseno de 2A menos 1. Então, eu deixei esse cara aqui, passei para lá, cosseno de 2A menos 1. Então, se eu multiplicar aqui por menos, eu tenho 2 seno ao quadrado de A, 1 menos cosseno de 2A. Tá? Que na realidade, o meu seno ao quadrado de A é 1 menos o cosseno de 2A, tudo dividido por 2. E eu vou na busca do seno de A. O seno de A é a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de 2A sobre 2. Veja que nós, aqui, o nosso A é x sobre 2. Então, agora eu volto e escrevo seno de x sobre 2. Que é exatamente aquilo que eu estou querendo. E aí eu vou ter raiz quadrada de 1 menos o cosseno de 2 vezes o nosso A. Então, esse carinha aqui, ó, 2 vezes o A é 2 vezes o x sobre 2. Corta da x. Então, aqui eu vou ter cosseno de x sobre 2. Nós mostramos a lei. Quando você tem o seno de x sobre 2, é raiz quadrada de 1 menos o cosseno do arco x dividido tudo por 2. Então, essa é a identidade do seno de x sobre 2. Ok? Bom, agora, podemos apagar aqui, que nós já demonstramos, vamos fazer o mesmo para o cosseno de x sobre 2, da mesma forma. Então, nós estamos na busca do cosseno de x sobre 2, nós vamos chamar o A de x sobre 2 e o meu x passa a ser 2A. Então, na realidade, se o meu x é 2A, 2A dividido por 2, eu tenho cosseno de A. Então veja, né, que o que eu tenho que também estar atento aqui, né, talvez isso aqui nem seja tão necessário, porque na realidade o meu seno de x sobre 2, eu chamei o A de x sobre 2, e o meu x passa a ser 2A. E aí eu preciso dessa mesma identidade. Cosseno de 2A é igual cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Só que agora, em vez de eu trocar o cosseno ao quadrado de A por 1 menos seno ao quadrado de A, eu vou deixar o cosseno ao quadrado de A menos, agora sim, o seno ao quadrado de A é 1 menos o cosseno ao quadrado de A. Isso aqui sai daquela identidade, o seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Então, o seno ao quadrado de A é igual a 1, passando para lá, menos cosseno ao quadrado de A. Tá, então, ficou cosseno ao quadrado de A menos 1 menos cosseno ao quadrado de A, que é cosseno ao quadrado de A menos 1, menos com menos, mais cosseno ao quadrado de A.
Então, nós ficamos com cosseno de 2A com cosseno ao quadrado de A menos 1. Né? E aí, veja só, nós temos aqui o cosseno de 2A igual a isso aqui. Cosseno ao quadrado de A menos 1 mais cosseno ao quadrado de A. Aqui vai dar o cosseno de 2A, é a soma desses dois. Né? Aqui faltou o 2. 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Perfeito. E nós vamos na busca do cosseno. Então, 2 cosseno ao quadrado de A é igual a cosseno de 2A cosseno de 2A mais 1. Então, 2 cosseno ao quadrado de A é o cosseno de 2A mais 1. O nosso cosseno ao quadrado de A é cosseno de 2A, ou posso escrever assim, 1 mais cosseno de 2A, certo? Certo? E aqui tudo dividido por 2, porque era 2 cosseno ao quadrado de A, e eu agora quero cosseno ao quadrado de A. Então, é 1 mais cosseno de 2A sobre 2. Ora, e aí, o que eu tenho que fazer? Nós vamos tirar o cosseno de A. O cosseno de A é a raiz quadrada de 1 mais cosseno de 2A sobre 2. Agora nós vamos voltar. O A é x sobre 2, então cosseno de x sobre 2. Aqui eu tenho 1, no nosso caso, o valor do cosseno de 2A passa a ser cosseno do dobro, né, do dobro do A. Mas o A, quanto é? O A é x sobre 2. Está aqui. Tudo sobre 2. E nós vamos ter o cosseno de x sobre 2 como a raiz quadrada de 1 mais cosseno, corto 2 com 2, cosseno de x sobre 2. Certo? Então, veja que você tem aqui, no caso do cosseno de x sobre 2, 1 mais cosseno de x sobre 2. Raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2. Gente, então, nós agora estaremos calculando ou determinando tangente de x sobre 2. Tá bom? Vamos apagar isso aqui, né? Tangente de x sobre 2, ok? Bom, eu vou aqui colocar o seguinte, né? Então, exatamente na busca de tangente de x sobre 2. Vamos pensar assim, tangente de A, nós sabemos que é seno de A. Vou botar aqui seno de A sobre o cosseno de A. Né? Certo? Se eu elevar ao quadrado, eu vou ter o quê? Tangente ao quadrado de A é seno ao quadrado de A sobre cosseno ao quadrado de A. Ok? Nós vamos chamar o A de x, depois o A será x sobre 2, tá? Mas eu vou deixar assim por enquanto, tá bom? E aí, o seno ao quadrado de A, vamos ver aqui, tangente ao quadrado de A, seno ao quadrado de A é 1 menos o cosseno ao quadrado de A, que aqui vai estar o cosseno ao quadrado de A é 1 menos o seno ao quadrado de A. Ok? Bom, eu vou agora usar a seguinte identidade, olha aqui, ó. Cosseno de 2A. Cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A
menos seno ao quadrado de A. Uma identidade cosseno do arco duplo. Tá bom? E aí, como eu quero aqui, eu vou substituir cosseno, eu vou fazer assim, cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, eu vou botar 1 menos cosseno ao quadrado de A. Tá? Naquela seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A igual a 1, seno ao quadrado de A é 1 menos cosseno ao quadrado de A. Então eu vou ter cosseno de 2A é 2 vezes o cosseno ao quadrado de A, menos com menos dá mais, menos 1, certo? E aí, eu vou tirar o cosseno ao quadrado de A. Na realidade, eu estou tirando aqui o cosseno ao quadrado de A. Então, veja só, o cosseno de 2A mais 1 é 2 cosseno ao quadrado de A. E tiramos o cosseno ao quadrado de A com o cosseno de 2A mais 1, tudo dividido por 2. Na realidade, o que nós estamos aqui é substituindo aqui o cosseno ao quadrado de A. Eu posso estar até aqui substituindo aqui mesmo, cosseno ao quadrado de A por isso aqui. Eu fiz isso aqui, mas eu acho que da realidade, né, isso aqui eu não vou precisar. Bom, e agora, então está aqui cosseno ao quadrado de A, que é essa coisa aqui, asterisco. Agora, o seno ao quadrado de A, né, eu vou usar a mesma relação. Cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Só que agora eu vou substituir o cosseno ao quadrado de A por 1 menos seno ao quadrado de A menos o outro seno ao quadrado de A. E aí eu tenho que o cosseno de 2A é 1. Aqui eu tenho menos seno ao quadrado de A com menos seno ao quadrado de A menos 2 vezes seno ao quadrado de A. Certo? E eu quero seno ao quadrado de A, eu vou tirar seno ao quadrado de A, está aqui, é cosseno de 2A, passo para lá, menos 1. Né? Eu vou fazer assim, eu passo para cá, 2 seno ao quadrado de A, assim, e aqui 1 menos cosseno de 2A, tá bom? Passei para lá, positivo, 1 menos cosseno de 2A. Então, seno ao quadrado de A fica 1 menos o cosseno de 2A dividido por 2. Né? Dividido por 2. Então, estou certo, gente? Então, vamos ver. O cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Cosseno de 2A aqui ficou 1 menos seno ao quadrado de A, com menos seno ao quadrado de A, 1 menos 2 seno ao quadrado de A. 2 seno ao quadrado de A, 1 menos cosseno de 2A. O seno ao quadrado de A é 1 menos cosseno de 2A sobre 2. Então, aqui, a tangente ao quadrado de A vai me dar seno ao quadrado de A é 1 menos o cosseno de 2A sobre 2, né? Tudo sobre 2, dividido, deixa eu botar melhor aqui, tangente ao quadrado de A é seno ao quadrado de A, que é 1 menos cosseno de 2A sobre 2, dividido pelo cosseno ao quadrado de A, que deu
cosseno de 2A mais 1, certo? Sobre 2. Aqui nós fizemos, certo? Cosseno de 2A, cosseno ao quadrado de A, menos 1 menos cosseno ao quadrado de A. Cosseno ao quadrado de A, menos com menos dá mais, e aqui menos 1. Então, cosseno ao quadrado de A fica cosseno de 2A mais 1, passei para cá, dividido por 2. Tá? Dividido por 2. Então, nós ficamos que a tangente ao quadrado de A deu, simplifica esse 2 com esse 2, 1 menos cosseno de 2A, aqui 1 mais cosseno de 2A, eu posso escrever 1 mais cosseno de 2A. Agora, veja que, como nós colocamos, o A é x sobre 2. Então, vamos pensar nisso aqui como uma raiz quadrada, né, se eu quiser. Então, eu tenho o quê? Que a tangente, se o A é x sobre 2, eu tenho a tangente de x sobre 2, raiz quadrada de 1 menos o cosseno de 2 vezes o A, se o A é x sobre 2, 2 vezes x sobre 2 é x, e aqui 1 mais 2 vezes x sobre 2 também dá x. E aí a gente mostrou que a tangente de x sobre 2 é a raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. É evidente que essa questão aqui da raiz quadrada sempre envolve mais ou menos dependendo da posição, né, de que quadrante está esse arco x sobre 2. Então a gente está deixando de colocar aqui, mas o sinal ele está relacionado com a localização do arco x sobre 2. Né? Se você tem a tangente ao quadrado de A, ele me leva sempre a mais ou menos. E isso, para as outras questões, né, no caso do seno de x, do cosseno, seno de x sobre 2, também para o cosseno de x sobre 2. Né? Eu acho que eu não fiz essa referência. Então, gente, está aí. Né, fizemos essas provas para vocês. São provas, né, de certa forma, que exigem um pouco da gente, mas a gente apresentou para vocês, né, essas leis que representam tangente de A mais B, tangente de A menos B, tangente de 2A, seno do arco metade, cosseno do arco metade e a tangente do arco metade. É isso, gente. Um grande abraço e até a próxima aula.